Pessoal, então nós temos quatro evangelhos. Se nós pensarmos como surgiram quatro evangelhos, nós vamos saber que, na verdade, haviam sido escritos mais de quatro. Teriam muitos textos falando sobre Jesus, tá? Mas a igreja ela vai separar, né, aquilo que é considerado como autêntico, como verdadeiro, como não contradizendo, né, o que já estava posto, que é a pregação dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, na versão oral. Tá? É importante vocês perceberem que são quatro evangelistas, mas dois evangelistas não conheceram Jesus, enquanto dois eram apóstolos de Jesus. Tá? Então nós temos Lucas, que não conheceu Jesus, era alguém para a sua época, né? Alguém de destaque muito grande, porque era um médico. E nós já vimos que o evangelho dele tem muito, né, de Paulo. Então a fonte de pesquisa dele, ele coloca que pesquisou muito sobre Jesus, e a principal fonte é Paulo e Pedro. E Lucas ele vai escrever não só o Evangelho, mas também o Ato dos Apóstolos. Então ele tem uma obra, né, composta de dois livros. E depois nós temos Marcos. Marcos, quando a gente fala que ele não conheceu Jesus, mas a tradição católica nos informa que quando Jesus foi preso, havia um jovem enrolado numa toalha e que ele ficou, né, nu, porque naquele corre-corre de prender Jesus, ele teve que sair às pressas e acabou perdendo a toalha. Quando a gente vai no Evangelho de Marcos, está lá essa narrativa. Então, essa narrativa, a tradição reconhece nesse jovem o próprio Marcos. Então, ele teria, né, conhecido Jesus na última ceia, porque a casa onde acontece a última ceia é exatamente a casa dos pais de Marcos. Provavelmente Marcos até trabalhou ajudando a preparar a última ceia e quem sabe até servindo ali em torno da mesa, tá? Mas era um jovem. E depois nós temos Mateus, né, que era Levi, o cobrador de impostos, e João, que era o discípulo conhecido como discípulo amado. Agora, os símbolos que nós vamos falar não fala desses personagens, fala do Evangelho e não dos escritores. É importante lembrar isso. Aonde a gente vê esses símbolos hoje? Normalmente nas igrejas, tá? Quando nós entramos nas igrejas, sobretudo aquelas, né, que possuem uma catequese de parede. O que é catequese de parede? Catequese de parede é exatamente aquelas igrejas que têm pinturas no seu interior. E a igreja, ela está dividida em três partes, tá? Eu estou falando aqui do espaço sagrado, do espaço físico. Está dividido em três partes. A primeira parte, que é a parte mais externa, chama átrio. Inclusive, o Padre Marcelo tem uma música que fala sobre os átrios do Senhor, né? Esse átrio é aquela parte primeira, logo que você entra na porta central da igreja, tem as igrejas antigas, sobretudo, tem uma divisão ali com porta, tem tudo, separando, né, esse espaço que segue desse espaço que se inicia. Esse espaço chama átrio. Depois nós temos no corpo da igreja a nave. A nave é onde os fiéis sentam, participam da celebração. E depois o presbitério. Normalmente, essas pinturas ficam no presbitério, lá em cima. Fica, a maioria das vezes, dois de cada lado. Tá? E eles visam exatamente focar em aspectos diferentes do mistério da revelação. O mistério da revelação é o Cristo, que é um mistério para nós. Então, cada evangelho apresenta uma característica.
É importante entendermos nesse momento também que o evangelho não é escrito porque eu vou escrever um evangelho aqui sobre Jesus. Não. O evangelho é escrito para a comunidade compreender melhor o que é Jesus. Então, nesse sentido, cada evangelista ele vai focar no seu público, na sua comunidade, colocando, fortalecendo, ressaltando aspectos de Jesus que aquela comunidade necessita. Tá? Então, os evangelhos são formados assim. Portanto, os evangelhos não é uma história sobre Jesus, não é biografia de Jesus, e não tem, né? A gente pega cada evangelho, cada um conta de um jeito. Então, todos estão contando a verdade, porém usando uma linguagem para os seus ouvintes. Tá? Então, o primeiro que nós temos, o primeiro evangelho a ser escrito, não é o primeiro que nós encontramos na Bíblia. O primeiro evangelho que nós encontramos na Bíblia é Mateus, mas o primeiro a ser escrito foi Marcos. Mas vamos trabalhar na ordem que está na Bíblia. Tá? Mateus é o primeiro. Então, o símbolo do evangelho de Mateus é um rosto, que pode ser anjo ou um homem, mas uma boa parte opta por chamar de anjo, é o símbolo do anjo. O que ele destaca? A humanidade do Cristo, o Messias. Tá? Então, Mateus busca, né? A gente sabe que ele escreveu para os judeus e ele busca evidenciar que Jesus é judeu, é um homem, é o Messias, é aquele escolhido por Deus. Esse é o aspecto de Mateus. Quando a gente vai para Marcos, o símbolo de Marcos é o leão. Tá? E o leão, ele destaca a força, a autoridade. Então, Marcos tem o objetivo de afirmar que Jesus é rei. Jesus é rei. Então, Marcos escreve para a sua comunidade dizendo, olha, Jesus é o rei. Depois nós temos o Evangelho de Lucas, o símbolo é o touro. Né? Por que o touro? Porque Lucas destaca o sacrifício de Cristo. Aquele cordeiro que tira o pecado do mundo, Lucas vai dar destaque a ele. Então, ele destaca esse sacrifício, a redenção, a paixão de Cristo para a salvação da humanidade. E depois nós temos o Evangelho de João, que é uma águia. Tá? Não sei se vocês sabem, mas a águia voa muito alto e enxerga, tá? Muito. Alguns estudos até apontam que a águia seria o ser que enxerga mais longe de todos os seres. Tem uma visão esplêndida. E ele, no Evangelho de João, nós temos a profundidade, uma profundidade espiritual, porque João quer mostrar que Jesus é Filho de Deus. Ele já começa o seu Evangelho afirmando, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava lá. Então ele já começa afirmando, e ele vai afirmar que Jesus é Filho de Deus. Então, quando nós temos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, é a nossa fé, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Tá? Como que nós somos salvos? Pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então vejam que nós não temos dúvida que Cristo, de fato, é o Rei do Universo. São características dos evangelhos. Tá? Estou falando dos evangelhos, mas devo corrigir. Dos evangelistas, porque o evangelho é um só. Tá? Mas os evangelistas, eles descrevem 4 características diferentes. Embora nós dizemos no Evangelho de Marcos, Mateus e tal, mas isso é didática para nós. Tá? Se fosse juntar, seria uma única obra. E depois nós temos, então, vocês poderiam perguntar, mas de onde vem? Como é que surgiu isto? Né? E nós, então, temos, né, como pai dessa criação
porque está escrito, porque escreveu sobre Santo Irineu de Lyon. Esse Santo Irineu, ele viveu, né, ele nasceu mais ou menos no ano 130, Cristo morreu no ano 33, ele nasceu no ano 130 e morreu no ano mais ou menos 205. Então veja que ele teve uma vida longa, né? A sua época. E como é que ele conheceu a Cristo? Como é que ele foi evangelizado? Ele foi evangelizado por São Policarpo. São Policarpo foi discípulo de São João Apóstolo. E Policarpo, então, evangeliza Santo Irineu. Então vejam que Santo Irineu está muito próximo da igreja nascente. E ele é o pai porque ele escreve e explica por que esses símbolos. Ele foi um dos grandes defensores de que só 4 evangelhos a igreja teria, só 4 evangelhos seriam, né, inspirados pelo Espírito Santo. Só 4 evangelhos seriam canônicos. Então ele é o grande defensor disto. E aí então ele vai dizer, né, que o anjo ele simboliza a encarnação, porque é algo espiritual que se torna em carne, e isso acontece com Jesus. Depois o leão é essa realeza, fortaleza e a certeza da vitória. Cristo vence a morte, Cristo vence tudo, a certeza da vitória. Depois nós temos, então, o touro, que é o sacrifício. Então, nós temos Cristo como sacrifício perfeito, o sacrifício que é único, suficiente para a redenção de toda a humanidade, antes, durante e depois do evento Jesus de Nazaré, tá? E depois nós temos a águia, que é Jesus verdadeiramente Deus. Jesus é verdadeiramente Deus, a divindade, grandeza espiritual e contemplação divina. Então esses são uma explicação dos 4 símbolos. Se vocês ainda não observaram, passo a entrar na igreja e procurar lá na frente da igreja, muito próximo do altar, no alto, nos 4 cantos do presbitério, está lá, tá? Pode ser que uma igreja que não tenha uma catequese de parede, não tenha, mas em grande parte, todas que têm uma catequese de parede, está lá, tá? Então, convido vocês. E aonde nós poderíamos dizer que, de onde vieram esses símbolos, de onde tiraram esses símbolos, né? De 2 livros da Bíblia, embora os 2 livros colocam os mesmos símbolos, em tempos e autores diferentes. A primeira citação que nós temos é em Ezequiel. Ezequiel, lá no capítulo 1, versículo 10. Vou ver se eu acho rapidinho aqui e vou ler para vocês. Ezequiel, capítulo 1, o versículo 10. Deixa eu encontrar aqui que eu já leio. Olha o que diz o versículo 10. Versículo 10, muito bem, 9, 10. Vou pegar no 9, tá? Só para contextualizar um pouquinho, mas vai falar no 10. Ezequiel 1, 9, 10. As asas se tocavam entre si. Eles não se voltavam ao caminharem. Antes, todos caminhavam para frente. Quando as suas faces tinham formas semelhantes à de um homem, mas os 4 apresentavam faces de leão ao lado direito e todos os 4 apresentavam faces de touro do lado esquerdo.
As demais, todas as quatro, tinham face de águia. Então está aí no versículo 10, os quatro. Isso se trata de uma visão, tá? Ezequiel está tendo uma visão, e o outro livro é o Apocalipse, que também é uma visão, né? Eu vou abrir o Apocalipse aqui, vou ler para vocês. O Apocalipse está no capítulo 4, os versículos de 4 a 8. Está aqui, versículo 4. Espero que vocês lembrem, né, da profecia de Ezequiel, e vamos ler agora o Apocalipse, vocês vão ver a semelhança. Também uma visão, tá? É uma visão. Nesse texto do Apocalipse, nós vamos ver na nossa liturgia também, nós cantamos assim: unamos a nossa voz aos anjos e santos para cantar ao Senhor. Não temos isso na nossa liturgia? Está aqui no livro do Apocalipse, vou ler para vocês agora, tá? Então, 4:4, vamos lá, até o 8. Deixa eu achar o 4:4 aqui. Se trata de uma visão, tá, gente? Então, vamos lá. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardiam 7 lâmpadas de fogo. São os 7 Espíritos de Deus. À frente do trono havia como um mar vítreo, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao seu redor se achavam 4 viventes. Olha lá, 4 viventes, cheio de olhos pela frente e por trás. O primeiro vivente, semelhante ao leão. O segundo vivente, a um touro. O terceiro vivente tem a face do homem. O quarto vivente é semelhante à águia em voo. Os 4 viventes têm, cada um, 6 asas, e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E, de dia e de noite, sem parar, proclamam: olha, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que vem. E aí dei para vocês as fundamentações dos símbolos dos evangelhos, tá? Tanto em Ezequiel quanto no livro do Apocalipse. Amém?